Boa tarde a todos. Hoje eu trouxe um tema para nós, suicídio na visão espírita. Então, gente, não tem questão médica nenhuma aqui, é na visão espírita. Porque o suicídio tem várias faces, né? Só que a que a gente vai falar aqui é na visão espírita. E eu utilizei aqui o livro do nosso irmão André Trigueiro também, para que a gente pudesse fazer aí, elaborar esse material. O livro chama Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, aquele jornalista da Globo, que também é espírita. Então, na questão 944 do Livro dos Espíritos, está lá a pergunta: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí vem a 44A. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Claro, se a pessoa tem problemas mentais, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem noção do que ela está cometendo ali. Então é por isso que ele fala. E nós também falamos que o suicídio ele tem agravantes e atenuantes. Não dá para você colocar tudo na mesma peneira, né? Na questão 946, aqueles que conduziram uma pessoa infeliz para esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Ó infelizes deles, porque responderão por um assassínio. E a gente sabe que nós temos tanto obsessores como encarnados que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Nós sabemos disso. Quantas crianças não acabam suicidando por causa do bullying na escola? Crianças e jovens. Quantas mulheres não acabam suicidando pela questão que está vivendo de abuso em seu lar, de violência doméstica, de não achar uma saída para aquela situação, de desespero? Quantos? Quantos idosos também não estão se suicidando pela solidão, às vezes por ter uma doença muito incapacitante, muito limitante? Então, nós temos que ter um olhar de acolhimento para todos e não de julgamento. Porque nós sempre achamos que o que a pessoa está passando não é nada. A gente sempre diminui a dor do outro, já repararam? A gente costuma fazer muito isso, né? Ah, isso não é nada, isso vai passar. Né? E não é assim. Cada um de nós sabe a dor que sente. E a dor moral é a pior das dores. Ela é silenciosa. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então nós temos também aquele suicídio inconsciente, que é uma má alimentação, que são os vícios, cigarro, bebida. Ali também está o jogo. Tudo que nos escraviza, né, pode nos tornar aí, nos levar a um suicídio inconsciente. Então, a gente sempre, quando fala em suicídio, a gente pensa no fato em si. Mas nós sabemos, os espíritas, que não. Que tem várias formas da pessoa aí se matando aos poucos. E como? Né? André Luiz, no livro Nosso Lar, quando chega no plano espiritual, ele é considerado um suicida. E ele mesmo não. Ele fala, mas como eu suicida, eu não tirei minha vida. Eu passei por um processo de doença, de enfermidade grave. Aí o irmão fala para ele, mas o que foi que te levou a ter essa enfermidade grave? Você lembra?
Quais foram as situações que te levaram até essa enfermidade? Então, para a gente ver como que é mais complexo do que a gente imagina. O suicídio abala no perispírito. É inevitável que as lesões perispirituais causadas pelo suicida afetem o seu corpo físico em uma ou mais reencarnações. Segundo Chico Xavier, se uma pessoa atira contra seu crânio e esta bala atinge o centro da fala, ela pode voltar muda. Se atingiu a visão, ela pode voltar cega, mas se atingiu regiões mais complexas do cérebro, ela pode vir em plena idiotia. Mas se suicidou-se em águas profundas, vem com a disposição para efizema, e quando o processo é de enforcamento, a vértebra afetada vem mais fraca, e numa simples queda, o indivíduo pode ficar paraplégico. Então, lembre-se que ali está a palavra pode. Não quer dizer que todos vai acontecer isso, tá? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, via de regra, pode acontecer isso. Chico Xavier, certa vez, recebeu uma mãe que já tinha um filho que era cego, mudo e surdo, né? E ela falou: Chico, eu estou muito angustiada, estou muito abalada, porque os médicos falaram que meu filho vai ter que amputar as pernas. E ele já com tantas dificuldades, ainda vai ter que amputar as pernas. Aí Emmanuel, que é o mentor de Chico, falou para Chico: você diz para ela o seguinte, que ele vai amputar as pernas, porque senão ele vai se suicidar de novo. Ele está planejando se jogar de um precipício, de um lugar muito alto. Então imaginem a situação. Ele já era reincidente de suicídios. E nessa reencarnação ele ia se suicidar novamente. Então, para a gente ver como que é complexo, né? Apesar dele ter toda essa limitação que ele estava tendo, ele ainda tinha ideias suicidas. Quais são as causas do suicídio? Falta de fé, orgulho ferido, esgotamento nervoso, loucura, tédio da vida, moléstias consideradas incuráveis, indução de terceiros encarnados ou desencarnados, né? Falta de fé, interessante essa questão de falta de fé. E aí você pensa assim, mas e aquelas pessoas que são religiosas e também tentam suicídio? A gente sabe que isso acontece. E já aconteceu, né? É um celular, né? Desliga. Conseguiu? Né? Então, acho essa falta de fé, eu nem creio que aqui seja falta de fé da pessoa, mas é que o momento, às vezes, é tão difícil, ele é tão doloroso, que a pessoa fica cega. E ela fica surda e ela fica muda também. Ela não consegue falar o que ela está sentindo, ela não consegue ouvir o que as pessoas falam para ela, né? E ela não consegue ver nada além da dor dela. Porque tem situações que a dor é muito forte, é muito difícil. O orgulho ferido. Tem muito isso entre casais, né? Às vezes o casal se separa, o esposo ou a esposa não quer a separação, vai lá e se mata. Né? E ainda deixa uma cartinha para o outro para, né, para fazer o serviço completo. Me matei por sua causa. Acontece muito isso. Agora, pensem bem, será que vale a pena você tirar a sua vida por uma situação desta? Né? Ou até mesmo quantos adolescentes também, né? Primeira namorada,
às vezes não é correspondido, né? E acaba também cometendo aí o ato de tirar a própria vida. É muito triste. Então, por isso que tem que sempre ficar observando, sempre observando, orientando e conversando com essas pessoas. Tem que sempre ter alguém ao lado ali para amparar, para reconfortar a pessoa. Esgotamento nervoso. Quantos não estão nessa situação, né? De esgotamento nervoso. Muito trabalho, muita pressão profissional. Às vezes, muita pressão no lar. Muitos jovens também sendo muito pressionados pela faculdade, no lar, no trabalho, e às vezes não aguentam essa pressão. Então nós temos que sempre pensar no equilíbrio. O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. Não adianta a gente pressionar, querer números, porque a vida não é números. A vida é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E às vezes o adolescente, o jovem, ele se sente incapaz de retribuir aos pais tudo aquilo que ele acha que ele deve para eles. Porque o pai paga uma boa escola, ou porque o pai paga uma boa faculdade, e ele acha que ele não está conseguindo alcançar o rendimento que a família deseja dele. Né? E entra em conflito, e entra em desespero, tudo silenciosamente, sem ninguém saber. Né? Nós atendemos no centro crianças com 12 anos com tentativa de suicídio. Aí a gente se pergunta, o que uma criança de 12 anos tem de experiência nesta vida para se suicidar? Me fala. Então, a dor, essa dor moral, essa dor que a pessoa sente, ela é muito complexa, porque nem ela sabe de onde que vem. Conversando com essa criança, eu perguntei para ela, mas o que te levou a tomar essa atitude? O que você sentia? Eu não sei. Eu não sei. Mas como que você conseguiu planejar tudo isso? Alguém te explicou? Alguém te falou como era? Eu vi na internet. Eu vi na internet. Eu fiquei de boca aberta. Eu falei, gente, ela viu na internet os medicamentos que ela podia tomar, como ela tinha que tomar, o que ela tinha que fazer. Perceberam como que a internet é uma terra de ninguém? E que a gente às vezes acha que o jovem está ali vendo uma série, vendo um filme, ou conversando com os amigos. Não. Ele está tentando achar uma saída. A pior saída que ele deveria procurar. E nós não temos noção disso. E essa mãe só foi saber de tudo isso quando aconteceu o pior. Graças a Deus, a criança não veio a óbito, mas a gente sabe que há toda uma complicação depois disso. Há todo um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, ao estigma também que acompanha essa criança, porque a escola toda vai ficar de olho nela e vai apontar o dedo para ela, não é? Então, para a gente ver como que é complexo, gente, não é tão simples como a gente imagina. Né? E a loucura, como nós já vimos ali na questão dos espíritos, né? A loucura. A loucura. Hoje em dia é muito comum. Surtou. Já viram? Fulano surtou.
Cicrano surtou. Perceberam como que a gente está com a nossa saúde mental muito fragilizada? Muito fragilizada, né? A nossa saúde mental. E às vezes o copo está tão cheio que uma simples gota faz ele transbordar. Perceberam? Faz ele transbordar. E aí a gente pensa assim, isso não é de agora. A pessoa não chegou nessa situação de agora. Isso já vem se arrastando, essa situação. Mas não foi identificado, né? Não foi observado, não foi levado em conta. Então é isso que nós temos que sempre prestar atenção, naqueles que estão à nossa volta, naqueles que estão do nosso lado. Sempre prestar atenção. Aqui ele fala que a fé é alimento espiritual que, fortalecendo a alma, põe-na em condições de suportar os embates da existência de modo a superá-los. A fé, eu sempre falo e sempre vou falar aqui, a fé, ela é tudo na nossa vida. A fé é o que nos sustenta, é o que nos mantém em pé. A fé é o que nos traz esperança. A fé é aquela luz no fim do túnel. Mas para encontrar essa luz, nós temos que caminhar por esse túnel. Por mais escuro que esteja. Por que Setembro Amarelo? Muita gente não sabe por quê, né? A cor da campanha foi adotada por conta da trágica história que a inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike, tirou a própria vida dirigindo o seu carro amarelo. Né? Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando o mundo afora. Bonito, né? A família fez da dor um momento de ajudar outras famílias e de ajudar os jovens. Então, por isso que é Setembro Amarelo. Por causa deste jovem que, infelizmente, tirou sua própria vida. Né? A doutrina espírita é a profilaxia para evitar o suicídio, nos traz o conhecimento da lei de causa e efeito, nos esclarece que já reencarnamos diversas vezes. Os próprios suicidas trazem os seus depoimentos alertando para as dores morais que sofrem no plano espiritual. Nos alerta que o sofrimento é a expiação de um passado repleto de comprometimentos com o mal e que o suicídio é a pior fuga para livrar-se dos sofrimentos e que nos leva a um vale de torturas inimagináveis. Eu fico pensando aqui, quando a gente toma uma decisão que não foi muito acertada, passa um tempinho, a gente se arrepende, não é? Dessa decisão. Você tem até a oportunidade de poder mudar isso que aconteceu. Agora, vocês já imaginaram? Você tira a sua vida e aí você se vê ali vivo, espiritualmente falando, porque ninguém morre. O espírito ele não morre, não é? E você se vê vivo ali, do lado do teu corpo, sem poder retornar. Já imaginaram isso? Já imaginaram uma situação dessa? Você estar ali ao lado e você não ter como retornar para aquele corpo? Você estar arrependido ali, minutos depois do que você fez. Primeiro porque você se vê vivo. E a dor que você sentia, você continua sentindo? As angústias, os conflitos. E depois vai se juntar a dor dos
familiares que vão chorar dia e noite, porque quando a pessoa se suicida, ela se mata e mata a família junto. Não é? Aquele pai, aquela mãe, aqueles filhos que ficaram, o cônjuge que ficou, a dor é muito grande. É uma dor muito grande para a pessoa. Então, eu fico imaginando isso, porque aqui na Terra a gente toma decisões que a gente acaba se arrependendo minutos depois. Agora, imagine tomar uma decisão dessa, tão difícil, tão complexa e tão definitiva, porque não vai ter mais retorno, né? Não tem mais como você retornar para aquele corpo ali. Não tem mais. Não é verdade? Ih, fugiu a imagem. É lá. Eu brinco aqui que é os obsessores. Os obsessores que tá. Né? E quando ele fala do... Então, por que profilaxia, gente? Porque a doutrina espírita nos traz o conhecimento de lei de causa e efeito. Então, o sofrimento que nós estamos passando hoje, se não tem sua causa aqui hoje, tem sua causa lá no passado, nas nossas outras vidas. Percebem? Então, nós já temos esse conhecimento. Segundo conhecimento, não estamos aqui pela primeira vez. Já estivemos aqui diversas vezes. Já reencarnamos muitas vezes. Não é a primeira vez. Agora, será que nós somos bonzinhos todas as vezes que a gente reencarnou? Será que não cometemos nenhum erro? Não prejudicamos ninguém? Será que não fomos lá o senhorzinho de engenho, capitão do mato? Né? Será que não? Nós temos um Brasil de quase 400 anos de escravidão. Será que nenhum de nós participou dessa escravidão? Não colaborou com tudo que foi feito durante esses 300 e poucos anos de escravidão? E será que ficou tudo impune, tudo isso? Né? Então nós temos que ver que não estamos aqui pela primeira vez. Não estamos aqui pela primeira vez. Os suicidas trazem seus depoimentos. Nós temos no livro Céu e Inferno que alguns suicidas trazem o seu depoimento ali, quando Kardec evoca para saber como que eles estão no plano espiritual. E realmente eles trazem situações muito difíceis. E eu vou alertando que todas elas é de arrependimento. Todas. Todas elas. Todas elas, eles se arrependem do que fizeram. Bom, aqui o sofrimento é a expiação do passado, né? Que nós temos vários comprometimentos aí com o mal, infelizmente. E essas torturas que ele fala aqui, é isso que eu estou falando para você. A tortura é nossa. É a nossa consciência. Vocês lembram do suicida do trem, que Divaldo tanto fala nas palestras dele? Que ele orou por 30 anos para esse irmão? Divaldo tinha um caderninho que ele orava pelas pessoas, toda madrugada. E um dia ele viu no noticiário de óbito que o irmão havia se jogado na linha do trem, um pai de família, que tinha acabado de ficar desempregado, parece. Não suportou e se jogou. E Divaldo se tocou por aquela situação, por aquele pai de família. E todas as madrugadas ele orou por esse senhor, por essa pessoa. Depois de 30 anos, Divaldo passou por uma situação muito difícil, né? E ele, muito triste, chorando, o espírito aparece para ele no quarto dele. E ele vê aquele espírito, não conhecia. Ele falou: quem é você, meu irmão? Ele falou: eu sou aquele que você ora por ele há mais de 30 anos. Eu sou o suicida do trem. Ele falou: é você, meu irmão? Ele falou: sou.
Ele falou, sou eu mesmo. E eu só estou aqui graças a você, ele falou. Porque cada vez que você orava por mim, eu sentia um refrigério. Eu sentia um bálsamo no meu espírito. E eu estou aqui para te dizer que você tem um amigo ao teu lado. E eu peço que você não chore. Que você não chore. Porque se você chorar, eu vou chorar também. Olha que coisa linda, né? Esse irmão com Divaldo. Para a gente ver o poder da oração. O poder da oração para os nossos irmãos que já partiram. Porque ninguém nunca orou por ele. Nenhum familiar, ninguém. Só quem orou por ele foi Divaldo. Durante esse tempo todo. Aqui ele mostra que algumas situações, né, de prevenção. Ele mostra o acompanhamento médico, que é psiquiátrico, né? O psicólogo, as terapias. E mostra também as religiões. Porque todas as religiões têm ali o seu reconforto para os irmãos. Todas. Né? Você pode ir lá no culto, conversar com o pastor, você pode ir na igreja conversar com o padre, você pode ir na casa espírita conversar lá com o pessoal do atendimento fraterno, você pode, creio eu, conversar com o rabino, né, na sinagoga, enfim. Todas as religiões têm o amparo para que possamos conversar, para que possamos nos abrir, né? E desabafar e tomar a melhor decisão em nossa vida. Todas. O amparo espiritual, ele está em todos os lugares, em todas as religiões. Basta que a gente vá procurar. Aqui a campanha, né? Cuide de você, da sua saúde, da sua mente. Toda a vida importa. Né? Prevenção do suicídio. Frases de alerta. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Já ouviram alguma dessas frases? Com certeza, não é? São frases de alerta. São frases que mostram a pessoa já exaurida, uma pessoa já muito, assim, já que não sabe mais aonde encontrar a saída. Precisa sempre conversar com a pessoa. Não pense que é bobeira, porque a pessoa pensa assim, tá falando por falar, não tem nada a ver, né? Logo ela vai estar bem. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ficar alerta, tem que ficar atento. Quando a pessoa falar isso daí perto da gente, quando um familiar, um amigo se expressar dessa forma, tente conversar com ele. Aliás, tente ouvir, porque o melhor é escutar. A pessoa só quer ser ouvida, principalmente. O CVV. O CVV foi fundado em 1962 em São Paulo, inspirado no trabalho realizado pelos samaritanos em Londres. O CVV não possui apoio político ou religioso. Sobrevive com a ajuda dos próprios voluntários e depende do apoio da mídia para a divulgação ao grande público do atendimento gratuito que é ofertado. Está há 63 anos em atividade no Brasil. Até 2024, contava com aproximadamente 3.500 voluntários a nível nacional. São cerca de 7.000 atendimentos por dia, incluindo o chat e o e-mail também. O primeiro plantão do CVV foi em uma sala cedida pela Federação Espírita de São Paulo. E muitos voluntários eram espíritas. Com o tempo, se desvinculou do espiritismo para poder acolher a todos sem que a religião fosse uma barreira. Sigilo e neutralidade são seus princípios. CVV funciona 24 horas. 24 horas. Telefone 188. Você pode ligar do orelhão, do celular, do fixo. É totalmente gratuita a ligação.
Então, quer conversar, não tem com quem conversar? Liga para o CVV. Liga para o CVV. Eles vão te ouvir. Eles não te julgam. Eles não te orientam. Eles não dão o parecer deles. Eles apenas querem te ouvir. Te ouvir. Então, não fiquem sozinhos. Muita gente vive sozinho e às vezes quer conversar com alguém, às vezes não tem com quem conversar, às vezes está tão angustiado, está tão triste, tão, né? E aí liga para o CVV. Por que não? Vai estar lá. CVV, boa noite. CVV, boa tarde. CVV, bom dia. E ali o irmão vai te ouvir. Vai te ouvir. E eu vou falar uma coisa. Às vezes você está tão angustiado, com uma dor tão grande no peito, que se você conversar 10 minutos, essa dor já alivia. Você já começa a ver a situação de uma outra forma, com certeza. Já perceberam isso? Quantas vezes um amigo não chega para você e fala: nossa, você não sabe como você me ajudou me ouvindo. Era tudo que eu precisava neste momento, que alguém me ouvisse. Perceberam? Como faz diferença nós ouvirmos aquele que está necessitando de falar? E geralmente nós fechamos os nossos ouvidos e queremos mais abrir a boca. E nesses momentos o que importa é o contrário. É falar menos e ouvir mais os nossos irmãos. Então o trabalho deles é maravilhoso, não tem um trabalho assim que a gente possa, né, comparar. Eu tenho um vídeo, não, depois. Aqui é Chico Xavier, né? A única pessoa que consegue encontrar o equilíbrio perdido é a própria pessoa. Gente, o equilíbrio só nós podemos encontrar em nós mesmos. Ninguém de fora vai nos trazer equilíbrio, vai nos trazer a paz. Nós é que temos que encontrar essa paz e esse equilíbrio. E com certeza é procurando ajuda. Ajuda espiritual, ajuda médica, ajuda psicológica. É sempre procurando ajuda. É sempre indo atrás do melhor para nós. A calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas dificuldades que o homem não tem força de suportar. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas o que não crê na eternidade só vê o fim disso com a morte. Nada esperando acha natural abreviar suas misérias pelo suicídio. Claro, aquele que não crê que existe nada além da morte, para ele acha que ele vai morrer e vai acabar tudo. Principalmente a dor que ele está sentindo. Porque no fundo ninguém quer acabar com a vida. No fundo todos querem acabar com a dor que está sentindo. E no fim a gente não acaba nem com uma e nem com outra. Continua vivendo e com a mesma dor e um pouco maior. Vamos ver se vai. Se a tua infância não foi tão perfeita, acho que e o seu pai não te amava como tá, você tá? acha que Esse vídeo é do Roçando Klinger, tá? É uma campanha. a consciência do filho se torna capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem poder mágico de você acha que seus pais têm. Se você amou alguém que foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então, não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se a escola te humilha e menospreza, não desista da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo sobre as pessoas que nos humilham e tentam nos destruir.
Não existe. Fica. Eu já pensei em existir. Eu já planejei como existir. Mas não ficar tudo passou. Não teve mágica. A dor passou no mês seguinte. Também passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu continuo mais e mais forte. Acredite. Vale a pena ficar e provar para todo mundo. E sobretudo para nós mesmos. Que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas falas que faço, se puder, vá ao encontro e me dê um abraço. E dê no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Estou gostando. Maravilhoso, né? Uma campanha que ele fez para o Setembro Amarelo. E o Rossandro, como ele diz ali, ele já pensou em suicídio. Se eu não me engano, ele quando era jovem, né? Quando era menino, né? Não sei se ele chegou a tentar o suicídio, mas sei que tem uma passagem assim que ele conta nas palestras dele. Então, ninguém melhor do que ele, né? Para falar sobre isso. E ele é um psicólogo muito conhecido no meio espírita e fora do meio espírita. E ele traz essa mensagem para nós. Ele tem vários vídeos na internet falando sobre isso, né? Sobre a saúde mental, sobre o suicídio. Ele tem vários vídeos na internet em que ele dá explicações melhores. Então é como fala ali, né? Fica para fazer o melhor. Porque não importa o que fizeram com você, importa o que você está fazendo com você. Né? Então que possamos fazer o melhor conosco, para nós, né? E para aqueles que estão à nossa volta. Que a gente quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo. Que nele fala ali, se os seus pais não te amaram, ame você, ame seus filhos, ame sua família. Mude, né? Prove que você é muito melhor do que aquilo que fizeram com você. Então a gente sempre pode ser muito melhor do que aquilo que tentam fazer da gente. Não tenho dúvida. Eu sou uma prova disso aqui, né? Minha história não vem ao caso aqui, mas é mais ou menos tudo isso que ele falou ali. Então, eu acho que a gente tem sim, com a fé que a gente tem em Deus, com a fé que a gente tem nessa doutrina maravilhosa que nos sustenta, que nos ajuda a compreender tudo que a gente passa aqui nessa vida, a gente tem que ficar sim, ficar e provar que a gente é muito mais do que aqueles que pensam que a gente não tem jeito, que a gente tem sim. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.